Yay! Mais um Papo Cabelo no ar. E olha, a gente está aqui para te fazer companhia nesse momento de isolamento social. Espero que você esteja podendo ficar em casa. Se não estiver, boa sorte, estamos juntos. E o que eu quero dizer é que o Papo Cabelo está aqui para te entreter, para te informar, para deixar o seu coração um pouco mais quentinho nesse momento. Então, bora para a entrevista de hoje? Roda a vinheta! E a nossa convidada de hoje tá cheia de coisa para falar, tenho certeza que vocês vão gostar desse papo. E assim, uma outra certeza que eu tenho é que ela não teve dificuldade nenhuma para fazer esse encontro online. Porque a Samantha é super conectada. A Samantha, olha, gente, é até difícil definir quantas coisas ela faz na vida. Porque a Samantha já estudou, vamos lá, Samantha, me corrija se eu estiver errada. Moda, administração, teatro, astrologia, história da arte. Falta alguma coisa, Samantha? Eu acho que falta, vai sempre faltar um monte de coisa. Mas agora eu tô fazendo uma aula de roteiro de masterclass com a Shonda Rhimes. Uau! Era uma coisa que eu já estava fazendo há uns 2 anos. E aí não conseguia engatar e agora foi. Então, acho que... Pra quem não conhece, a Shonda é uma escritora incrível, né? É uma roteirista americana, responsável pelas séries que a gente mais ama. E de onde você acha que vem toda essa sua vontade por aprender coisa nova? Olha, eu acho que, assim, não sei nem se é uma vontade por aprender coisas novas, mas uma vontade sempre de movimento. Então, né, basicamente, a minha vida foi muito em movimento e foi muito sempre confrontando realidades. Então, eu falo, eu nasci numa comunidade no Rio de Janeiro, então, desde muito pequena, existiam sempre milhares de possibilidades, milhares de coisas que supostamente não eram coisas que estariam determinadas como para mim, ou como ideal, ou como se fossem coisas que me pertencessem ou que eu pudesse conquistar. Então, a vida inteira sempre foi uma caça do próximo passo, né? Conhecimento atrai conhecimento. E eu acho que eu também sempre fui muito curiosa, numa certa... de não aceitar muito o que estava posto. Então, sempre fui uma pessoa e uma criança de muitos porquês. Samantha, a gente está vivendo um momento único do mundo. Eu nunca achei que a gente ia passar por um momento de isolamento social. É algo novo, é algo que a gente está se adaptando, descobrindo, conhecendo agora. E eu acho que pensar nessas novas maneiras de adquirir novos conhecimentos pode ser um alívio para muita gente. Você disse que está fazendo um curso de roteiro online e eu quero saber se você tem experimentado isso de outras formas também. Eu acho que tem uma diferença, na verdade, entre as duas situações, e isso é super importante. Porque quando eu fui lá e comprei o meu pacote de aulas da Shonda, eu investi, eu guardei um tempo, por um momento de prazer, era uma opção, né? O que é totalmente o momento que a gente está vivendo agora, que nós fomos colocados em quarentena porque nós estamos vivendo uma situação de perigo de vida. E eu acho que essa é uma coisa muito importante, porque a gente não pode romantizar o fato de nós estarmos em casa agora como se isso tivesse sido uma escolha. Algumas pessoas vão ter os duelos sobre a chuva de lives, algumas pessoas vão ter o duelo sobre que curso eu vou fazer, mas isso também mostra pra gente uma diferença gritante, brutal da sociedade que a gente vive. Porque enquanto nós temos essas demandas da classe média, essa demanda da classe média alta, a gente também fala com uma sociedade, com uma realidade que tem que gerenciar o fato de não ter certeza se vai poder se alimentar no dia seguinte, que você sabe que teve os seus recursos cortados e que mal podem fazer a construção efetiva do isolamento. Eu brinco que assim, a gente começa super divertido, super pensar, meu Deus, eu estou em casa, estou fazendo curso e etc. E em contraponto, isso é uma realidade extremamente privilegiada e a gente nunca pode deixar de relembrar sobre isso, porque é nessa lembrança que é muito dura e que é muito... eu brinco que ela não é agradável, é no desconforto que a gente pode pensar também como é que a gente vai construir mundos onde mais pessoas possam estar seguras em casa, repensando seus prazeres, né? E eu acho que há um outro ponto aí também, que é o ponto da cobrança, né? Da cobrança em que as pessoas que estão em casa, que estão bem, enfim, que estão ali podendo viver esse isolamento em casa,
a cobrança de talvez não estar bem, né? De não querer aprender nada, de não querer fazer nada. Você acha que você é muito dura com você? A gente já vinha no mundo de muitas cobranças. Não tem a ver com a quarentena, não tem a ver com o fato de estarmos isolados. Nós já estávamos vivenciando ciclos de extrema cobrança, ciclos de extrema necessidade de responder, de produzir, de concluir, de ter, né? E isso, quando a gente para, e é muito engraçado, porque enquanto você está na velocidade, isso parece que faz parte. Então, eu estou aqui, eu estou fazendo, eu estou produzindo, eu tô vivendo. E aí, de repente, quando a gente se coloca nesse momento onde você tem uma parada brusca, esse ritmo que estava posto começa a desencaixar. Porque como é que eu continuo produzindo, como é que eu continuo sendo, como é que eu continuo tendo, agora dentro de casa, com limitações, com escassez de espaço. Então, eu não acho que seja um problema da quarentena, efetivamente. Eu acho que seja um problema do ritmo de vida que a gente se impôs. E eu acho que todo esse assunto tem muito a ver com o trabalho. Eu sei que hoje você é head de conteúdo. Aliás, para quem talvez não saiba, explica o que é ser head de conteúdo. Tá. Eu trabalho numa agência de publicidade e eu cuido da área de conteúdo digital. Basicamente, meu time é responsável pela construção das plataformas digitais das marcas. Tudo aquilo que você encontra sobre construção de imagem nas redes sociais, tudo aquilo dos projetos especiais digitais, todas as vezes que uma marca ela se relaciona de alguma forma com o consumidor através das plataformas digitais e redes sociais, em geral é minha área que gerencia, lidera, cria, propõe. Quando a gente fala de criar conteúdo digital, eu acho que na cabeça de muitas pessoas vem automaticamente um pensamento de que isso aí é fácil, né, Samantha? Fazer uns videozinhos, Samantha, né? Produzir os negócios, isso é fácil. Mas no fim, o que as pessoas nem sempre pensam é que tudo na criação de conteúdo gira em torno de contar uma história. E eu queria saber de você, que trabalha com isso em frente, né, a tantas marcas, o que vale a pena ser contado hoje, Samantha? Bom, pergunta difícil, tá? Primeiro que eu acho que as pessoas têm razão, sabia? Fazer o videozinho é fácil, contar, fazer o formato é fácil, porque todo mundo hoje tem acesso à plataforma, né? Todo mundo sabe como são os recursos, né, da própria plataforma. Então, eu não acho que seja essa a grande dificuldade, não. Eu acho que cada vez mais, e esse é o ponto importante, é que diferente quando você está na sua rede social, que você está lá, que as pessoas te amam, elas te seguem, e você posta a sua vida, e elas querem saber da sua vida porque elas te conhecem de alguma forma, as marcas elas têm um grande desafio, porque elas estão sempre competindo por atenção. Imagina, no mundo onde tem memes, bebês fofinhos, entrevistadoras incríveis como você, pessoas legais, divertidas que você é de verdade, e que a marca ali no meio do teu no contexto do teu dia a dia de verdade, ela é a menos necessária e muitas vezes ela é a menos interessante. Então, mas espera, não, eu preciso intervir, porque eu trabalhava numa revista e eu criava conteúdo atrás de uma marca. Hoje, eu sou a minha voz e eu crio meu conteúdo nas minhas redes sociais. Mas, quando você coloca dessa forma, eu acho que é importante dizer que o criador de conteúdo, o influenciador que usa o seu rosto e a sua voz para falar, também é uma marca. Mas aí eu acho que eu sempre penso que quais são os universos, né? Quais são as possibilidades. Quando você fala do papel de uma marca, você nunca imagina uma pessoa ali, né? Aquela marca, ela até muito porque as marcas foram construídas desde o começo, depois da Revolução Industrial, elas foram basicamente, te entregam produtos e serviços. É para isso que elas foram feitas. Elas foram convocadas a se transformar em personas, foram convocadas a se transformar em posicionamentos, em saber o que a marca pensa, muito recentemente. Os criadores, apesar deles se transformarem em marcas, eles sempre foram pessoas
pessoas. E tem Sim. uma coisa, até muito sobre pesquisa de performance, é que pessoas amam pessoas. Por mais que a gente tenha milhares de defeitos, a gente gosta da pessoa, a gente gosta de ver gente, a gente gosta de ver comportamento de pessoas, e isso as marcas sozinhas não têm. Então, acho que o grande desafio, e aí talvez seja o desafio para os dois lados, é como que a gente aproxima as marcas desse universo de pessoas, onde você tem dúvidas, onde você tem questionamentos, onde você nem sempre está certo, aonde você erra e pode voltar atrás, aonde você precisa dar respostas, porque é disso que as pessoas são feitas, e daí para outra ponta, como é que você traz os criadores de conteúdo para esses universos de marca? E tem uma coisa que eu acho muito incrível sobre social, que é o meu universo, que é conteúdo digital, é que você pode ter a profundidade para cada pessoa, para cada target. Você não precisa ser profundo para tudo e você também não precisa ser superficial para tudo. Você não tem uma única oportunidade. Você tem chances de construir histórias o tempo inteiro. Você tem chances. Eu vou fazer uma pergunta que não é uma pergunta que não está na minha pauta e eu nem sei se é uma pergunta que tem resposta. Eu quase acho que ela é uma pergunta de $1 milhão, mas eu vou fazer mesmo assim. Meu Deus do céu. Tá, como você acha que uma marca pode se transformar ou ter uma persona sem que haja um rosto? Isso é possível? É muito possível. É muito possível. Eu estou estudando muito sobre construção de comunidades, né? Sobre a importância da construção das comunidades. As marcas, assim como as pessoas, elas estão engajadas por interesses. Encontre um bom interesse, um interesse que seja compartilhado verdadeiramente para as pessoas. Por incrível que pareça, nós, enquanto grande grupo, a gente é muito diverso, muito diferente, com muitas vontades, com muitas coisas. Mas enquanto humanos, enquanto pessoas, enquanto vontades, algumas coisas muito particulares nos conectam. Alguns sentimentos muito particulares nos conectam. E eu sempre acho que esses sentimentos particulares, que são é sempre essa busca de como que você consegue se conectar com esses sentimentos particulares. Eu acredito sim que a comunicação e que as marcas, elas podem construir imaginários de possibilidades que ainda não existem. E por causa disso, dessa construção, fazer com que eles se tornem reais. Então, tem uma relação muito honesta de dizer que as marcas que acham seu caminho, elas podem ajudar a muitas outras pessoas a acharem também os seus caminhos, mas também a outras marcas. A gente está também vivendo um momento de mundo. Claro que a maior questão do momento de mundo que a gente está vivendo é essa pandemia e isso é indiscutível. Mas ainda assim, eu acho que a gente está também vivendo um momento muito importante em que a gente pauta mais bandeiras, a gente exige mais pluralidade. E eu acho que, querendo ou não, as marcas e as comunicações dessas marcas têm muita responsabilidade nesse contexto. Não à toa a gente vê campanhas gigantes não dando certo, marcas não acontecendo como queriam, porque não pensam nesse tipo de responsabilidade. Eu estou errada? Não está errada. E eu agradeço muito a novas gerações que estão aprendendo sobre o poder do consumo. Acho que durante muito tempo a gente falou qual era o seu grande, né? Qual que é o seu grande artigo de barganha, né? Com o mercado. No mundo que a gente vive, é a sua capacidade de consumo. E durante muito tempo, vários grupos aceitaram consumir coisas que não tinham sido pensadas para eles, que não tinham envolvido pessoas como eles dentro da narrativa. E a gente aceitava aquilo como verdade porque as oportunidades a sensação era de escassez. Então você ligava, e eu muito sobre os anos 80, né, que é quando eu nasci, você ligava a TV, você ligava você abria as revistas e você tinha uma determinada construção do que era tudo, do que era comportamento. Samanta, não tinha produto de cabelo para cabelo cacheado. Beleza, não tinha produto de cabelo cacheado. E na verdade, a minha sensação sempre foi de que você tinha mais até do que uma invisibilização de vários grupos, você tinha uma imposição muito mais agressiva sobre portfólio, né? Sobre possibilidades. Então, isso é muito maluco de se pensar. Quando a gente não tem possibilidades,
para poder se enxergar, a gente deixa também de ter possibilidades de vida. E num movimento de base, né, da base das pessoas para as marcas e não das marcas para as pessoas, como era muito mais usual acontecer, elas começaram a exigir coisas que fossem feitas para ela. E isso se tornou para vários grupos, né? Então a gente quer o produto de cabelo que atende ao meu cabelo, porque ele existe, ele está aqui, né, na minha cabeça, não é possível que ele não seja uma possibilidade. Então a gente viveu uma revolução do poder do consumo, a gente viveu uma revolução da atenção, muito por causa desse quadradinho aqui, muito por causa dos universos das redes sociais, e foi até isso que me arrastou para dentro do universo de conteúdo digital. O mundo foi, de uma certa forma, obrigado a se reconstruir, porque as pessoas também começaram a poder fazer parte dos círculos de consumo que já estavam postos. Então, aqui estamos. Nossa, Samantha, você é uma mulher negra bem-sucedida. Você sempre teve esse sentimento de liderança dentro de você? Que claramente você é uma líder. Não precisa de mais nem um minuto para descobrir isso. Nossa, obrigada. Ai, que fofo. Olha, é engraçado pensar, eu não sei se no momento que a gente vive, no mundo não diria momento, mas no mundo que a gente vive, eu não sei se não existem mulheres negras que não sejam líderes. Porque tem uma demanda social, tem uma necessidade de se construir o tempo inteiro numa sociedade que não está preparada para te receber e para te acolher da maneira como acolhe outros grupos. Uhum. Então, você sabe que eu estava lendo esses dias, acho que é Bell Hooks, e ela estava dizendo que um homem, ele se diz humano, uma mulher branca se diz mulher, uma mulher negra precisa se dizer mulher e negra, porque ela precisa construir mais degraus, mais pedaços, mais passos para ser identificada como pessoa. Deixa eu fazer uma última pergunta que é impossível desligar isso aqui tudo sem te fazer essa pergunta, que é o seguinte: não há como não acreditar que a gente vai passar por transformações por conta desse momento, dessa pandemia que a gente está vivendo. Ninguém sabe como o mundo vai ficar, como as pessoas vão consumir, como elas vão se comunicar. A gente, enfim, não tem como saber quais são as transformações efetivas que isso vai acontecer. Mas eu queria saber como você gostaria que fosse. Tá. Eu realmente tenho muito medo de futurologia, porque muitas vezes a gente fica tentando projetar o futuro para poder abrir mão de uma responsabilidade que a gente tem no presente. Uhum. Tem uma responsabilidade muito, muito importante agora, né? Que a gente entende como grupo, como as vidas elas estão entrelaçadas e elas precisam uma das outras para poder continuar na jornada. Mas uma das coisas que tem me trazido um acalanto, e eu acho que é isso que eu gostaria que se mantesse, é a solidariedade como cultura. A cultura da doação, a cultura da construção do coletivo. Se isso não era uma coisa natural e ela teve que ser imposta, que essa imposição ela não se desnaturalize depois que a pandemia passar. Então essa é a minha aposta para maravilhosa para a humanidade, assim. Tomara que assim seja. Tô com você, Samantha. Tô com você. Espero que a gente se fale quando tudo isso passar, vamos. Porque vai passar e a gente entenda que isso aconteceu. Muito obrigada por essa conversa inspiradora. Gente, obrigada a vocês pelo convite. Tenho o maior paixão, o maior carinho pela marca. Continuem fazendo um trabalho incrível. Quem puder, fique em casa, que a gente se veja depois da pandemia, porque a única coisa que a gente sabe sobre pandemias é que elas passam. Porque elas precisam passar. E quando elas passarem, que a gente possa se encontrar bem, saudável, e que a gente possa olhar para o mundo com uma perspectiva mais justa, né? É importante. Então, obrigada, Samantha. E você que está aí assistindo, não esquece que a loja da Salon Line está cheia de liquidação boa. Corre lá para aproveitar.